Vladimir Vladimirovich Putin está no cargo de presidente da Rússia desde 1999. De lá para cá, ele transformou o país em um regime autoritário. Hoje, como presidente da Rússia, ele está desafiando os Estados Unidos e a ordem ocidental mundial, apoiando ditadores, adulterando eleições e invadindo países vizinhos. Tudo isso é parte da sua visão de mundo, cuja qual vem tomando forma desde a queda da União Soviética. Para entender Putin, você precisa entender como ele viu o fim da Guerra Fria. Quando o Muro de Berlim caiu, em 1989, Putin estava em Dresden, na Alemanha Oriental, trabalhando como espião para a KGB. Em 1991, a União Soviética colapsou e se dividiu em 15 países, incluindo a Federação Russa. Putin descreve o colapso soviético como o maior desastre geopolítico do século e lamenta a desintegração do país. A nova Rússia teve que vender quase 45 mil negócios que eram de propriedade e administrados pelo governo comunista. As empresas caíram nas mãos de alguns oportunistas, alguns até mafiosos, tornando muitos deles bilionários da noite para o dia. Esses caras ficaram conhecidos como os oligarcas russos, que mais tarde se tornaram um aliado crucial que ajudou Putin a manter e expandir seu poder. Ao mesmo tempo, o presidente sucessor da União Soviética, Boris Yeltsin, estava bastante impopular. A população russa o via como um líder fraco, incapaz de enfrentar os Estados Unidos ou de proteger seu país de ataques lançados por separatistas da Chechênia. A economia estava em queda livre e a corrupção era gigante. O ex-espião se tornou vice-prefeito da cidade de São Petersburgo em 1991. Ele rapidamente ganhou o apoio da oligarquia, ajudando a estruturar monopólios e restringir licenças aos seus concorrentes. As organizações criminosas também se tornaram muito poderosas durante o caos pós-soviético, e Putin as ajudou a lavar dinheiro e criar empresas de fachada. Esta rede de comparsas ajuda Putin a ascender rapidamente aos escalões superiores da política russa. Em 1999, Yeltsin nomeou Putin como seu primeiro-ministro. Com a popularidade de Yeltsin em queda livre, Putin tornou-se o rosto de um novo nacionalismo russo. Nesta época, a Chechênia passava por um período de crescente violência. Em setembro de 1999, Moscou é palco de uma série de ataques dos separatistas chechenos que resultou na morte de 300 civis. Putin esmagou a rebelião chechena, arrasando a capital Grozny e matando cerca de 80 mil pessoas. Ele aparecia na televisão todas as noites, pregando sua visão de uma Rússia forte e respeitada internacionalmente. Sua popularidade saltou de 2% para 45% em questão de semanas. Em 31 de dezembro de 1999, Yeltsin renunciou e nomeou Putin como presidente interino. A guerra bem-sucedida na Chechênia tornou Putin extremamente popular e em 2000, Putin foi eleito presidente. Rapidamente ele começou a refazer o Estado russo, enriquecendo os oligarcas que o apoiavam e esmagando aqueles que não o apoiavam. Mikhail Khodorkovsky, que já foi o homem mais rico da Rússia, foi um crítico ferrenho de Putin, até ser rapidamente preso por corrupção e enviado para um campo de trabalhos forçados no leste da Rússia. Putin também começou a empurrar a sua visão de mundo para fora das fronteiras da Rússia. Como ex-espião soviético, Putin era profundamente cético e paranoico em relação ao Ocidente. Ele estava particularmente preocupado com a possibilidade de antigas repúblicas soviéticas, como a Ucrânia, a Geórgia e os Estados Bálticos, aderirem à aliança militar da OTAN, uma vez que isso os tiraria da esfera de interesses da Rússia e os colocaria diretamente na esfera de interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Em 2008, Putin invadiu a Geórgia. Embora o mundo tenha explodido em protestos, pouco foi feito para punir a Rússia, abrindo caminho para Putin anexar duas pequenas partes da Geórgia. Sua estratégia era simples. Primeiro, os hackers russos alimentaram um apoio pró-Rússia na Geórgia, através de campanhas de propaganda e desinformação. Quando essas manifestações se tornaram violentas, Putin enviou militares russos. 6 anos depois, em 2014, fez o mesmo na Ucrânia, conquistando e anexando rapidamente a península da Crimeia. Em 2022, com a mesma tática, ele invadiu a Ucrânia, criando uma guerra que se estende até o momento atual. Putin continuou projetando o poder, apoiando regimes autocráticos para combater a influência ocidental. Ele interveio numa sangrenta guerra civil na Síria, enviando aviões de combate e armas ao ditador Bashar al-Assad. Putin também reforçou o seu controle sobre o seu próprio país, com o apoio contínuo de organizações criminosas, oligarcas e dos serviços de segurança russos. Putin conseguiu sufocar a imprensa livre da Rússia, ao mesmo tempo que destruiu as suas instituições civis e eliminou qualquer aparência da oposição política. Críticos como a jornalista Anna Politkovskaya e o dissidente político Denis Voronenkov foram assassinados e os seus assassinos nunca foram encontrados. O poder de Putin teve um custo enorme. O país enfrenta pesadas sanções econômicas impostas pelo Ocidente na tentativa de punir a Rússia pela invasão à Ucrânia.
Mas os russos comuns não parecem se importar. 24 anos depois de Putin ter se tornado presidente da Rússia, não há sinal de ser ou quando a era Putin chegará ao fim.